um vídeo aqui no canal. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, simbora lá para a história de hoje. Se você também quiser mandar a sua, o e-mail tá passando na telinha. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 48 anos e sou casada. Tenho um casal de filhos e sou dentista. Até pouco tempo atrás, sempre tive uma vida saudável, estável e uma rotina muito tranquila. Apesar de eu trabalhar muito, eu sempre fui uma mãe presente. Sempre trabalhei para proporcionar o melhor para mim e para minha família. Eu nasci numa família de classe média e meu pai era dentista e desde pequena eu tinha o sonho de seguir a profissão dele. Então eu e minha irmã, nós nos tornamos dentistas. Meus outros irmãos seguiram para outras áreas. Dani, graças a Deus eu tive uma infância e uma adolescência privilegiada. Fui cercada de amor, carinho. Meus pais sempre procuraram fazer tudo o que podiam para mim e para os meus irmãos. Mesmo só meu pai trabalhando em casa, a gente sempre teve uma condição financeira boa. Meu pai sempre foi um profissional bem conceituado na nossa cidade e sempre teve uma clientela fiel. Meu pai também investia em gado e financeiramente a gente sempre viveu muito tranquilo. Eu, graças a Deus, não posso me queixar de problemas financeiros. Não estou falando isso para me gabar de forma nenhuma, até porque eu sempre fui uma pessoa muito simples e humilde. Mas eu sei que muitas pessoas não tiveram esse privilégio. Eu e meus irmãos, a gente nunca faltou nada em casa, sempre estudamos em boas escolas, boas faculdades, né? Praticamos curso de idioma, esportes. Mas meus pais também cobravam muito da gente, tipo, ficar de recuperação em casa, nem pensar. Tanto que uma vez a Alice ficou e o pai vetou ela de ir pra festa de final de ano que tinha na escola. Isso deixou ela isso marcou tanto a Alice, gente, que ela falou que depois disso, em novembro, ela já tinha passado de ano. Dani, eu sempre fui uma pessoa cercada de amigos. Como eu estudei na mesma escola durante anos, tenho amigas daquela época. Elas se tornaram irmãs para mim. E a gente está sempre juntas até hoje. Eu nunca fui uma menina namoradeira, mas sempre tive um coração mole e me apaixonei rápido. Com 13 anos, me apaixonei pela primeira vez. O menino que me apaixonei estudava na minha escola. Ele era surfista e era todo descolado. Eu fazia de tudo para ficar perto dele. Na hora do recreio, na escola, eu sempre ia para onde ele estava. Mas a gente tinha pouco contato dentro da escola. Mas eu sabia a praia que ele surfava e convenci meu pai a me dar uma prancha de surf. E comecei a frequentar a praia que ele surfava nos finais de semana. Ele se achava o surfista, mas ele mal conseguia ficar em cima da prancha. Mas eu era apaixonada por ele, então eu dava moral. Como eu comecei a frequentar a praia, a gente acabou se aproximando. Ele ficava achando que ele era meu professor de surf. Mas se dependesse dele para aprender a surfar, eu ia morrer afogada. Ele era muito ruinzinho. Em menos de um mês, eu acho que eu estava surfando melhor que ele. Bom, mas nossos encontros na praia eram no final de semana. A gente estava sempre junto e cada dia que passava eu mais apaixonada. Mas só fui ficar com ele quase um ano depois que eu me apaixonei. E quando isso aconteceu, foi uma decepção para mim. Eu fiquei com ele numa festinha que teve na casa de uma amiga da escola. Eu nunca tinha ficado com nenhum menino, nunca tinha beijado na boca. E esse menino, ele já tinha ficado com outras meninas. Então, ele já tinha uma certa experiência. Eu era totalmente crua. Depois que a gente ficou, esse menino espalhou para a escola inteira que eu não sabia beijar na boca. E que eu tinha sido a pior pessoa que ele tinha beijado. Que eu tinha mordido a língua dele. Gente, ele espalhou isso pra todo mundo e eu fiquei morrendo de vergonha. Fiquei com tanta vergonha que queria até trocar de colégio. Bom, ele espalhou que eu tinha mordido a língua dele. Quando ele espalhou isso na escola, eu fiquei pra morrer. Fiquei com tanta vergonha que eu pensei até em trocar de escola. E meus pais nem entenderam o motivo porque eu sempre amei aquela escola. Meu irmão ficou pé da vida quando ele soube. Então ele pegou esse menino na saída e deu uma surra nele. Só que esse negócio do meu irmão bater deu confusão. Minha mãe foi chamada na escola e por conta dessa ida da minha mãe, meu irmão contou o porquê tinha batido no menino. E descobriram então que eu tinha ficado com esse menino. Então acabei tomando também um baita esporro.
Dani, como minha primeira experiência de ficar com alguém foi traumática, eu demorei muito a beijar alguém novamente. Eu tinha medo de beijar e sofrer bullying. E o menino que eu fiquei depois foi meu primo. Ele era meu primo de 2º grau, mais velho que eu, mas ele ficava tentando ficar comigo. Um dia resolvi ceder, mas falei com ele que eu não queria nada sério com ele, que eu só gostava dele como primo. Mas eu queria que ele me ensinasse a beijar. Disse a ele que tinha que ser em segredo, e ele topou. E sempre que eu ia na casa da prima da minha mãe, que era mãe dele, a gente ficava. Mas quando eu estava começando a sentir algo por ele, a moça que trabalhava na casa da prima da minha mãe viu a gente se beijando e contou para essa prima da minha mãe, e isso deu o maior problema. Tomamos um sermão da minha mãe e da mãe dele, que primos não podiam namorar, que aquilo era pecado, e a minha mãe disse que ela descobriu que se eu ficasse com meu primo novamente, ela iria me colocar de castigo e num colégio interno. Depois disso, eu e meu primo não ficamos mais. Dani, depois que eu fiz esse curso intensivo de beijo com meu primo, eu me senti mais segura para ficar com outros meninos. Acabei tendo alguns namorados na minha adolescência e juventude, mas não vou ficar aqui entrando em detalhes sobre meus namorados, porque além de não ter nada tão significativo, o propósito da história não tem nada a ver com eles. Mas desses namorados que eu tive na época, o único que amei de verdade foi Iago. Era um rapaz ciumento e possessivo. Não deixava eu fazer nada. Até da minha família tinha ciúmes. Eu estava sendo sufocada no meu namoro. Só que como eu gostava dele, eu acabava não dando muita importância para isso. Quando meus pais perceberam que ele estava exagerando, que era uma pressão grande em cima de mim, meus pais começaram a me alertar sobre isso. E eu terminei o relacionamento. Isso é muito importante, tá, gente? Os pais estarem ali vendo o que está acontecendo e conversar com seus filhos, né? Eu até achava que Iago era um cara bacana, mas não deu certo. Bom, depois de Iago, né, eu pensei que eu não ia namorar tão cedo. Pensei, vou ficar sozinha um tempo. E Iago, gente, ele vinha atrás de Alice. Ele meio que não aceitou esse término, não, o abusivo lá. Aí Alice conheceu um cara, Vitor. Vitor era policial. E Alice falou que começou a namorar com Vitor só pra que Iago saísse do pé dela, né? Bom, mas depois de um tempo, eu acabei me apaixonando de verdade por Vitor. E depois de alguns anos namorando, nós nos casamos. Logo tivemos nossa filha. Quando eu conheci Vitor, ele era um cara muito gentil, mesmo sendo policial, era muito meigo, carinhoso, engraçado. Sempre foi cercado de amigos. E mesmo com pouco tempo na polícia, ele adorava contar as histórias das operações policiais que ele participava. Muitas vezes até exagerava nas histórias para ganhar mais dramaticidade. Daí, quando eu comecei a ficar com o Vitor, meu intuito era ser protegida do Iago, né? Só que rapidamente comecei a gostar dele de verdade e ele entrou como um verdadeiro furacão na minha vida. Além da gente viver 1001 aventuras, ele também trouxe aquele sentimento de proteção que era tudo que eu precisava. Quando casamos, o Vitor sempre dizia que eu era a calmaria que ele precisava na vida dele. A vida dele era cheia de adrenalina e eu realmente sempre fiz o possível para deixar ele calmo e relaxado. Já que quando ele chegava do trabalho, ele chegava agitado e estressado. Quando a gente estava com 3 anos de casados, eu estava grávida do 2º filho. Então o Vitor participou de uma ação policial numa favela. Sempre que ele ia para essas ações, eu ficava com muito medo. Sempre tive o pressentimento que algo aconteceria com ele, alguma tragédia. E nesse dia aconteceu uma tragédia, mas não foi com o Vitor, foi com um dos amigos dele. Esse amigo de Vitor foi alvejado na cabeça e Vitor e mais alguns policiais conseguiram socorrê-lo, só que ele já chegou sem vida ao hospital. Depois dessa tragédia, todos nós ficamos com medo que Vitor tivesse o mesmo destino. Vitor ficou traumatizado. Então ele conseguiu tirar uma licença médica que foi concedida por um psiquiatra. E ele ficou mais de 60 dias sem trabalhar.
Só que quando a licença acabou, ele não conseguiu renovar e teve que voltar ao trabalho. Mas ele não tinha estrutura para trabalhar, estrutura psicológica. E eu e minha sogra e meu sogro insistimos para ele largar a profissão. Ele acabou ouvindo o coração dele e nos ouvindo, né? E então ele começou a ter mesmo um grande medo que algo pudesse acontecer. O amigo de Vitor tinha deixado um filho de 6 anos na época. Meu marido tinha muito medo de deixar nossos filhos órfãos. Tomou a decisão de pedir exoneração. Depois ele ficou sentimental, ficou triste e tomou a decisão de fazer um outro concurso para bombeiro. Quando ele me perguntou o que eu achava, apoiei, falei com ele que pelo menos ele não enfrentaria bandidos, né? Ele então começou a se preparar para o concurso e foi aprovado. Só que as primeiras vagas era para trabalhar no interior do estado. Eu não sabia disso. Ele até chegou a pensar em desistir, mas mesmo assim eu dei força para que ele fosse. Ele então arrumou um apartamento pequeno e toda folga ele voltava para casa. Nem que fosse para ficar 2 dias. Nessa época, nosso caçula era bem novinho. E ele fazia tudo para estar em casa nas folgas. Mesmo quando estava distante, Vitor se fazia presente. Me ligava várias vezes ao dia, conversava com as crianças, sempre dizia que estava sentindo muita nossa falta. Não via a hora de estar junto com a gente. Ele sempre reclamou muito da cidade que morava. Algumas vezes ele até ameaçou pedir exoneração, porque ele não estava aguentando a distância. Com o tempo ele começou a se acostumar e nem vinha para casa assim tão frequentemente como antes, todas as folgas, né? Eu mesmo sentindo muita saudade, eu entendia, porque era longe também. E ele tinha também que focar ali no trabalho dele. Depois de alguns anos que Vitor estava no interior, ele conseguiu transferência para a capital. Mesmo ele conseguindo a transferência, ele não se afastou do interior. Sempre ele tinha uma justificativa para voltar lá. Ou ele dizia que ia rever amigos, ou tinha algum trabalho para fazer. Bom, só sei que de qualquer jeito, né, todo mês, Vitor ia lá nessa cidade. Mas eu nunca desconfiei de nada. Vitor sempre foi uma pessoa muito ligada nas amizades. Eu achava que ele estava indo lá no intuito de reencontrar os amigos. Só que Vitor, de repente, começou a ficar bem nervoso, sem paciência comigo e com as crianças. Sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava sim, mas que ele não tinha se adaptado ao quartel daqui, né, da cidade que ele estava, que o comandante pegava no pé dele, que isso estava sugando as energias dele. E como a gente sempre teve um relacionamento honesto, Dani, um com o outro, eu sempre acreditei em tudo que ele falava. Eu até cheguei a perguntar se ele pensava em voltar para o interior, mas ele dizia que a última coisa que ele queria na vida era ficar longe da gente. Só que, na verdade, a preocupação e das constantes viagens de Vitor o motivo chegou de uma forma bem cruel para mim. Eu estava no meu consultório e entre um atendimento e outro, eu sempre costumo dar uma olhada no WhatsApp. Nesse dia, como de costume, eu também peguei o meu telefone para dar uma olhadinha. Enquanto minha auxiliar preparava o próximo paciente para ser atendido, eu dei uma olhada nas mensagens. Tinha uma mensagem de um número desconhecido me perguntando se eu era Alice. Eu falei que sim. Você é Alice, esposa do Vitor? Eu falei, sou eu mesmo. Quando perguntei quem era a moça, ela disse que o nome dela era Cristina, que ela morava na cidade que meu marido tinha morado e que precisava muito falar comigo sobre meu marido. Na mesma hora, eu achei tudo muito estranho. Falei que ela poderia falar por ele mesmo. Mas ela disse que tinha que me encontrar pessoalmente, pois ela estava lá na minha cidade. Então a gente marcou de se encontrar numa lanchonete que tem embaixo do consultório às 19 horas. E eu fui no encontro, né? Inclusive, ela, na hora que eu falei isso, ela falou que ela sabia onde era, mas eu tava bem cismada, mas eu fui nesse encontro. Apesar que até minha irmã falou, cuidado, Alice, você nem conhece essa mulher, não vai não. Mas era na lanchonete embaixo do prédio, né? E eu fiquei pensando, o que essa mulher tanto quer falar comigo?
Bom, fiquei pensando em várias coisas, mas não imaginava o que fosse. Jamais imaginei que seria algo tão grave que ela queria me falar. Bom, a Alice, gente, chegou lá com o pai. E assim que ela chegou lá com o pai, ela também tinha 2 crianças num carrinho de bebê, que eram os 2 filhinhos dela, gêmeos. Bom, quando eu cheguei, cumprimentei a Alice, cumprimentei o pai, vi as crianças sorrindo, brinquei com as crianças e me sentei. E ela se apresentou, falou que o nome dela era Cristina e que aqueles bebês gêmeos eram filhos do meu marido. Dani, nessa hora eu entrei em choque. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Como assim aquelas crianças eram filhos do meu marido? As crianças já tinham ali, gente, quase 9 meses, né? E até que o pai dela chegou perto da mesa e começou a conversar, dizendo que a filha dele era virgem e que o meu marido tinha ido lá para a cidade e engravidado ela. Eles falaram que queriam falar com meu marido sobre a pensão, pois toda vez que eles entravam em contato, meu marido sumia. Gente, a Alice falou que eles eram pessoas muito humildes, tá? E ela falou que olhou para aquelas crianças e pensou, meu Deus, essas crianças não tem nada a ver com isso. E eu falei, essas crianças estão passando alguma necessidade? E ela falou assim, eu tenho que comprar fralda, leite, essas coisas e não consigo. Aí a Alice tirou R$500 que tinha na carteira e deu ali para que a Cristina comprasse pelo menos fralda para as crianças e disse, não se preocupe, eu mesma vou conversar com meu marido e ele vai procurar vocês. Bom, eles falaram que se meu marido não entrasse em contato, eles iriam procurar um defensor público e iam colocar meu marido na cadeia. E vocês sabem, né, gente? No Brasil, tem uma história que é verídica. Você mata alguém, você não vai preso não, mas deve pensão que você vai pra cadeia. O que é muito certo, né? Mas eu acho que deveria ter essa questão da pensão. Outros casos deveriam ser tão rígidos quanto esse. Bom, quando esse senhor falou isso, eu disse que ele tinha que fazer isso mesmo. Correr atrás dos direitos da filha dele. E caso o Vitor não assumisse com o compromisso dele, ele tinha que ir pra cadeia. O senhor e a filha tinham cara de ser pessoas simples, Dani. Eu estava muito revoltada. E foi aí que ela tirou os R$500 e solidarizou ali, né? Solidarizou ali com a mãe. Bom, depois disso eu pedi licença a eles, falei que não estava passando muito bem, entrei no meu carro e chorei. Eu não estava acreditando que Vitor tinha sido tão ordinário comigo e tinha arrumado 2 filhos fora do casamento. Dani, quando eu cheguei em casa, Vitor estava deitado no sofá, assistindo TV. E como sempre ele fazia, ele se levantou para me beijar. Quando ele chegou perto, eu dei um empurrão e disse que não era para ele encostar a mão em mim, que eu tinha nojo da cara dele. E quando eu disse isso, ele perguntou o que estava acontecendo. E eu disse, hoje eu conheci a sua amante e os seus filhos. E também o seu sogro. Quando eu falei isso, o Vitor ficou pálido. A primeira reação que ele teve foi de perguntar se eu estava delirando. Respondi a ele que era para ele deixar de ser safado e mentiroso e assumir logo a verdade. Inclusive, eu tinha visto a certidão de nascimento das crianças com o nome dele lá. Eu falei isso e ele me disse que tinha sido coagido a registrar as crianças. Eu perguntei a ele se ele estava menosprezando a minha inteligência. Ele então começou a chorar, disse que tinha sido um momento de fraqueza, que ele tinha se sentido muito sozinho naquela cidade e que acabou ficando com a Cristina uma única vez. Só, Dani, que eu já sabia que era mentira. Eles tinham ficado várias vezes juntos e foi numa das idas pra lá, quando ele já morava na capital, que ela engravidou. Eu então falei com ele que não me importava se ele tinha ficado 1, 2, 10 vezes. O que me importava é que ele tinha me traído minha confiança e a confiança dos filhos dele. E pra mim, nosso casamento tinha chegado ao fim. Ele então começou a me pedir perdão.
Começou a repetir várias vezes que ele me amava. Eu falei com ele que pouco me importava se ele me amava de verdade ou não, mas que eu jamais ia perdoar ele por ter traído, né? Por ter me traído. Falei com ele que eu estava indo para casa da minha mãe com os nossos filhos e que quando ele desocupasse a nossa casa, eu voltaria para casa com os nossos filhos. Eu ia contar toda a verdade para os dois. Ele começou a me implorar para não fazer aquilo. Eu disse a ele que minha decisão estava tomada, mas que eu só não iria contar na casa da minha mãe porque aquele dia já estava tarde, mas que no outro dia cedo eu ia contar. Falei com ele também que era para ele criar vergonha na cara e começar a ajudar os filhos que ele tinha com Cristina, que os meninos estavam precisando de fralda e que eu tinha tirado R$500 do meu bolso para dar para ela. Quando eu disse isso, ele falou que não era para eu fazer nada disso porque ela era uma oportunista. Eu disse a ele que para mim o oportunista era ele, que se aproveitou de uma menina nova e inocente, mas que ele não precisava se preocupar não. Iria sair mais do meu bolso, não sairia nem mais um centavo. Mas alertei a ele que se ele não arrumasse um advogado, ele ia pra cadeia por falta de pagamento de pensão, né? E que se ele precisasse da minha ajuda se ela precisasse da minha ajuda para isso, eu ajudaria ela a ferrar a vida dele. Disse ainda que apesar de toda a safadeza dele, eu sentia sinceridade nas palavras de Cristina e fiquei com pena dela e das crianças. Dani, nesse dia eu dormi no quarto dos meus filhos e conversei com eles sobre o que tinha acontecido. Eles ficaram arrasados, claro. Eu disse a eles que se eles quisessem, eles podiam ficar com o pai. Eles disseram que não, mas queriam conhecer os irmãos. Quando eu acordei, Vitor estava com as coisas arrumadas e me disse que iria para a casa da mãe dele. E mais uma vez ele tentou me pedir perdão. Eu também pedi perdão e também pediu perdão aos nossos filhos. Eu disse a ele que o que ele tinha feito era imperdoável, não tinha volta. Depois de um tempo separada do Vitor, procurei um advogado e entrei com um pedido de divórcio. Só que nesse período que a gente estava morando em casas diferentes, ele implorava para vir aqui em casa visitar os filhos. E ele ficava me pedindo perdão o tempo inteiro. E a Alice fala que para ela era muito difícil porque ela ainda amava ele, né? Eu não conseguia esquecer ele, eu sentia falta dele todos os dias. Então minha mãe, minha irmã e meus filhos, vendo meu sofrimento, me aconselharam a dar mais uma chance. Inclusive minha própria mãe me confidenciou que ela tinha descoberto uma traição do meu pai quando a gente era novo. E mesmo ela sofrendo muito com a traição, ela perdoou meu pai. Eu comecei a refletir sobre essas coisas que a minha mãe me aconselhou em relação a perdoar Vitor. Minha mãe, inclusive, sempre batia na tecla que Vitor era um excelente pai, que seria muito ruim meus filhos serem criados sem pai. E eu também estava vendo que meus filhos estavam sofrendo com a ausência de Vitor em casa. Como eu amava muito Vitor, conversei com o advogado e cancelei o processo de divórcio. Voltei a ficar com ele e depois de um tempo ele voltou para casa. Deixei meus filhos também ter contato com os gêmeos e eles se apegaram muito aos irmãos. De vez em quando vou com Vitor visitar as crianças. Dani, já tem mais de um ano que Vitor voltou para casa. Mas nunca mais nosso relacionamento foi o mesmo. Por mais que eu tente esquecer tudo que aconteceu, todo mês eu sou obrigada a lembrar disso. Principalmente quando ele recebe o pagamento dele e a pensão que foi determinada pelo juiz. Então vem descontado já em folha, né? Mas não é pela questão financeira, Dani. Mas sim porque eu sou obrigada a lembrar disso todo mês. Eu nunca mais consegui confiar em Vitor. Por mais que eu ache que ele nunca mais vai me trair, eu não consigo ter essa certeza. E isso me deixa mal. Antes eu descobri a traição dele, eu sempre fui uma mulher tranquila, não tinha ciúmes. Agora eu sofro muito de ciúmes. Muitas vezes passa na minha cabeça em terminar com ele e tentar ser feliz. Talvez com outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu amo Vitor. E os meus filhos, né, também, né? Eu não sei o que fazer, mas eu nunca mais fui feliz como antes. Hoje muitas vezes me sinto uma pessoa triste e amargurada. E às vezes eu acho que eu tô fazendo papel de idiota. Em nossas brigas eu jogo a traição na cara. E isso eu não consigo perdoar. Isso tem acabado comigo. Dani, eu sei que você é uma expert nesse assunto.
já que há muitos anos você recebe histórias de vida conjugal. Na sua opinião, eu errei em perdoar o homem que eu amo? Ou você acha que eu tenho que tentar passar uma borracha em tudo que aconteceu? O problema é que eu tento passar essa borracha, mas ela não apaga o que ele fez. Eu queria ser muito feliz com o Vitor como eu era antes. O que vocês acham que eu devo fazer? Amiga, primeiramente, muito obrigada por ter mandado a sua história e confiar ali em mim, né, nas minhas palavras aqui pra vocês. Bom, o relacionamento de vocês, ele teve uma ruptura ali, né? Então, assim, você sempre foi feliz, você sempre confiou nele, você acreditava em algo e acontecia outra coisa, né? Então, claro que isso é uma decepção. Então você teve uma decepção muito forte ali no seu casamento. Na vida a gente tem escolhas, entendeu? As escolhas são perdoar, né? O problema é que às vezes a gente perdoa, mas a gente não esquece. Aí que vem a questão, né? Então assim, você fala que você perdoou o Vitor, hoje ele tá dentro de casa. Mas o problema é que você nunca esqueceu o que Vitor fez. Então, isso te machuca, né? Isso não traz boas lembranças a você. Por isso que você não consegue ser feliz. Você tá sempre esperando a próxima pulada de cerca dele. Você tá sempre esperando a próxima vez que ele vai te trair. E quando a gente fica, sabe, nesse ciclo, né, que você já não tem mais confiança na pessoa, você fica sempre alerta esperando aquilo, você não tem mais tranquilidade na sua vida. Então, eu sempre falo, eu não sou contra as meninas perdoarem, sabe? Eu acho que sim, as pessoas podem ter uma segunda chance, eu acho que as pessoas mudam se elas quiserem, né? Ninguém aqui muda por ninguém, eu acho, mas a pessoa muda se ela quiser. Mas a partir do momento que você perdoar, você também tem que tentar esquecer e, sabe, botar essa vida pra frente aí. Não adianta você perdoar o Vitor e não esquecer o que ele fez. E todo mês você mesmo falar que você sofre, que eu vejo contra-cheque, eu sofro, né? Gente, não dá, né? Não dá. Tem uma frase que eu tenho aqui que diz o seguinte: saúde mental é escolher viver com pessoas que não nos deixem doentes. Então, como está a sua saúde mental, Alice? Isso tá te deixando doente? É hora de você repensar no que você tá fazendo. Você vai ter forças para perdoar e esquecer o que aconteceu aí no seu casamento? Se você tiver e você quiser dar mais uma chance a ele, isso é uma escolha sua. Ninguém tem que se meter, ninguém tem que falar nada. Isso é sobre você e ele. Quem vive esse casamento é você. Quem sofre é você, né? Sua mãe, sua irmã, seus filhos, todo mundo. Claro, vai lá, perdoa, não sei o que, vai ser bom pra vocês. Não tô falando que não é, mas pelo visto, pra você não tá tão bom assim, né? Não é algo que tá te fazendo bem, pelo contrário, tá te fazendo mal. Tá fazendo você não ter mais tranquilidade, você ficar se corroendo que ele fez isso, ele me traiu. E assim, gente, é uma traição com um filho, aliás, com 2 filhos, né? Porque o homem ainda teve gêmeos. Então, você tem que pensar que é algo para a vida inteira. Não é algo que daqui 2 anos essas crianças vão desaparecer da vida dele. Eu já contei para vocês um caso aqui de uma pessoa que eu conheço, que ela também foi traída, mas ela foi traída logo no início do casamento dela. Inclusive, eu acho que ela já tem hoje mais de 25 anos de casada, tá? Mas logo no início do casamento dela foi traída. E essa traição também resultou em um filho fora do casamento, no qual o marido dela sempre manteve contato, é uma filha na verdade, sempre manteve contato, pagou pensão, deu tudo que ele dá para os outros filhos, tá? Só que ela, até hoje, ela joga na cara dele.
mesmo depois de 25 anos, ela joga na cara dele que ele traiu ela, que, né, principalmente, gente, se eles estiverem numa festa, assim, ela bebeu um pouco. Aí o assunto vem à tona. Todos os amigos já sabem, vai começar né? Mas assim, eu penso, puta que pariu, cara. Você tá 25 anos com uma pessoa. Se isso te dói, eu vou te falar. Será que é certo você... Bom, mas ela tá 25 anos assim, acho que ela já até acostumou. Mas esse que é o problema, né? Se acostumar com a infelicidade, né? Se acostumar com as coisas que não era pra gente ficar acostumada. Nesse caso, eu tenho certeza que ela já se acostumou. Porque toda vez é o mesmo assunto, né? Aí ela fala de novo, vou me separar de você, que você me traiu, que você teve uma filha, blá, 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 que foi há 25 anos atrás, então, né? Ninguém nem fala nada. Mas no seu caso, Alice, eu acho que você tem que pensar mesmo o que você quer, né? Como isso te magoa, como isso mexe com você. E também, se tiver que recomeçar, querida, não tem problema nenhum. A vida é assim, a gente cai e levanta diversas vezes, tá? Mas isso aí, só quem pode decidir é você. Você tem que saber aí onde essa dor te machuca. Porque para mim é muito fácil vir aqui e falar para você, perdoa, não perdoa. Eu não tô aí, não tô na sua pele, né? Para mim, eu já perdoei pessoas que me fizeram mal, mas nunca voltei para elas. Não é porque eu perdoei que eu tinha que estar perto daquelas pessoas. Perdoei mais por mim mesmo, para não ficar aquela coisa no meu coração, sabe, desejando mal. Então, assim, perdoei. Falei várias vezes para vocês aqui que eu nunca voltei para um ex. Porque eu sempre tive na minha cabeça que se terminou é porque tinha um problema, né? E será que eu queria ter aquele problema de novo? Queria ficar carregando aquele problema? Então, não foi algo assim que já aconteceu para mim, né? Então, por isso que eu falo, vocês que têm que saber até onde vocês aguentam, né? Você que tem que saber até onde você vai aguentar essa história aí. Porque os filhos são para a vida toda. Esse contra-cheque vai aparecer ainda muitas vezes para você, né? Já que são crianças, pensam até os 18 anos. Então pensa direitinho no que você quer fazer para sua vida. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!